Bom, aí atrás está o logotipo do GGN, que é o nosso jornal online, Grupo Gente Nova. Nos anos 60, o GGN era uma organização estudantil que tinha muita expressão em Poços de Caldas. E aí na URCA, essa mesma URCA onde tem hoje essa reunião, nós tínhamos as nossas semanas do estudante. Um Brasil que estava se abrindo, ou pelo menos um Sudeste que estava se abrindo para os problemas nacionais, questão da seca do Nordeste, reforma agrária, uma discussão viva, uma juventude acesa. Eu tinha aí meus 11 ou 12 anos, aí quando eu comecei a participar desses eventos. Outro dia o Adnei, que foi presidente do GGN no tempo, ele lembrava uma discussão que nós tivemos, em que o Pantaleão Stanziolo, o Pantaleão era muito retórico, e ele dizia o seguinte: não podemos devolver o Brasil para Portugal, porque Portugal não vai aceitar. E aí do fundo da URCA tinha um senhor que pediu a palavra, era um professor português da Universidade de Coimbra. Ele se apresentou, falou: eu sou professor da Universidade de Coimbra, como único português presente, quero dizer que, em nome de Portugal, nós aceitamos Portugal para entregar para esses meninos aí. Era uma jogada retórica bonita aí, mas mostrava que você tinha uma geração que ia pegar o país em breve e tentar levar adiante o barco. Essa geração foi capada aí por 64. É interessante o que ocorreu no período. De todo o nosso grupo, nós tínhamos uma esquerda católica, tínhamos o pessoal ligado ao partidão, havia os internos do Marista aí que eram mais à direita, e eu talvez fosse o único que discutia lá que estava mais à direita. Por influência do meu avô, que foi minha grande admiração, assim, eu era o Lacerdinha. Então eu era o único que nas discussões lá defendia as posições do Lacerda. Tinha 13 anos na época. E daí veio o golpe. Um mês depois, todos tínhamos virado por dois motivos. Nós éramos uma cidade família, 40 mil habitantes, discutimos com os comunistas. Os comunistas eram do colégio do Arinos lá, porque nos maristas e no Jesus Maria José você tinha ou a esquerda católica ou a direita. Mas eram os nossos companheiros, saímos dali, não íamos beber cerveja porque éramos muito novos aí, mas você tinha toda aquela convivência. E quando vem o golpe, a cidade experimentou delações, pessoas que fugiram, enquanto as notícias que vinham de São Paulo e Rio mostravam o exército espancando estudantes. Então ali caiu a ficha imediatamente sobre o que era uma ditadura, sobre os riscos que trazia para todos, e daí todo mundo, esquerda e direita, entrou claramente, viu claramente que o grande inimigo era o autoritarismo e a ditadura. Então nós tivemos aí uma caminhada grande depois, em São João da Boa Vista, ajudei a organizar o movimento estudantil lá, mas são outros 500. Né? O importante é que agora nós estamos na mesma posição. Eu diria o seguinte: a nossa geração vai pegar o Brasil e vai passar adiante e entregar para vocês. Nesse período nós tivemos grandes mudanças aí. Depois tivemos a redemocratização, a estabilização da economia, tivemos políticas sociais que permitiram pela primeira vez na história maciçamente a inclusão social. Mais que isso, em algum momento aí, 2008, 2009, aquela sensação de você estar construindo um grande país ficou palpável. Grandes empresas aí aprimorando-se em tecnologia, inovação, as políticas sociais crescendo cada vez mais, as formas de participação populares aí com as conferências nacionais, com os conselhos crescendo, e tudo isso hoje está ameaçado. O que levou a essa situação? Nós estamos passando, além dessa crise brasileira, uma mudança estrutural na economia mundial, na economia e na sociedade mundial. Essas novas tecnologias, novas formas de comunicação, mais o controle de transações financeiras por conta aí de terrorismo e tudo mais, mudaram todo o espectro aí da democracia ocidental, especialmente em países em desenvolvimento como o nosso. Você tem todo um modelo político que foi calçado aí no financiamento de campanha, nas compras de apoio político. Todos os partidos passaram por essa e o PT também entrou nessa aí. A partir de 2002, se passou a ter a cooperação internacional, que são os órgãos aí de fiscalização mundiais, trocando informações sobre os fluxos financeiros. Então, a partir dessa cooperação internacional, que no Brasil veio através da SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência,
esse modelo já estava condenado, mas continuou sendo praticado, né? Então, quando vem a Lava Jato ela foca especificamente na Petrobras, especificamente no PT. Aí foi uma manobra política, efetivamente, já o que se tinha era toda uma estrutura de empreiteiras, fornecedores de serviço público, que atuavam através do Roberto Youssef, aí irrigando todos os estados, todos os partidos, né? Então, você tinha a Petrobras, mas você tinha também o Rodoanel em São Paulo, você tinha a cidade administrativa em Minas, mas se focou exclusivamente no PT e na Petrobras, permitindo todo esse movimento aí que pode levar ao impeachment da presidente da República. Um dos pontos centrais dessa crise também foi a perda de um projeto de país por parte da presidência. Então, à medida que veio a crise, ela começou muito bem o governo, à medida que começaram a ocorrer problemas aí com inflação, com a perda de dinamismo da economia, houve uma perda de rumo. E nessa perda de rumo, e também no próprio estilo da presidente, ela começa a se afastar de todos os setores da economia real, dos movimentos sociais, mesmo dos movimentos empresariais, perde o rumo com um conjunto de medidas que toma no período Guido, depois no período Joaquim Levy. Logo que é eleita, ela tinha que sair governando, já tinha muitas propostas na mesa, mas acabou se fechando lá e tentando mudar a base de apoio do governo, tudo isso que a gente conheceu. E daí a Lava Jato vem com um foco muito específico, né? E esse foco parte de informações que vieram de fora, efetivamente. Você tem todo um processo. Essa ideia de que começaram a investigar um posto de gasolina e apareceu o Paulo Roberto Costa, isso é para inglês ver. Aliás, o inglês não acredita porque ele tem mais informações. O que houve foi um conjunto de informações, alguns provavelmente que chegaram através dessa cooperação internacional, onde o FBI, CIA, tem efetivamente muita influência, e a partir então, dessa Operação Lava Jato, você teve um pacto com a mídia e com o PSDB. Então ela prosperou porque havia, em todos esses setores, aí, uma resistência ao PT muito alimentada pelo preconceito contra o PT, contra Lula, e muito alimentado pela perda de rumo que ocorreu a partir de um certo momento aí do governo Dilma Rousseff. O que nós estamos vendo agora é o fim do ciclo e não se sabe o que vem pela frente. Porque, veja bem, com esse monitoramento das transações internacionais, todo o modelo político, que sempre foi baseado nesses grupos de interesse, vai por água abaixo. Ao mesmo tempo, nós tivemos aí avanços fantásticos aí na área de inclusão dos movimentos sociais, provocando resistência na classe média. Essa resistência da classe média foi explorada pela mídia aí para pegar a bandeira do ódio contra o governo. E nessa bandeira do ódio entraram todos os preconceitos, aí, todas as tentativas de brecar os avanços que vieram pela frente. Quando você vê a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, cada qual quer ampliar o seu escopo de influência. Então nem aproveitam, fazem, digamos, pactos oportunistas com mídia, livra a Globo de um conjunto de suspeitas aí, faz pouco o PSDB, mas fundamentalmente para manter o seu poder, né? Então o que nós estamos vendo hoje é gozado, né? Porque é o velho modelo da centralização em Brasília, nos poderes de Brasília, tentando se sobrepor a todo o país. Foi assim no regime militar. No regime militar você tinha que, qualquer verba aí tinha que correr em Brasília. Os militares tentaram segurar um país pujante que estava crescendo, se ampliando em todas as direções, seguraram os gabinetes de Brasília. Fizeram isso. Aqui em Poços nós tínhamos uma vida que estava começando a ganhar fôlego depois do fim do jogo, o pessoal participando, grupos de Rotary, grupo do Movimento Negro, Santa Casa, todo mundo se virando. Quando vem a ditadura, quem que passa a crescer são os chamados deputados despachantes, que iam lá conseguir recursos. Nós estamos em uma outra parte do fenômeno, nós estamos partindo para a mesma centralização, mas agora uma centralização em mãos das corporações, das grandes corporações públicas. Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, que tem toda uma estrutura nacional, mas controlada a partir de Brasília, né? Então, o grande desafio, digamos, todas essas estruturas, é cada qual puxando a brasa para sua sardinha, sem ter
um pacto político, um poder, uma liderança, que a presidente efetivamente não é, capaz de dar um rumo e harmonizar os interesses. Então, daqui para diante, o que vai acontecer? Nós temos as manifestações, o impeachment é uma grande probabilidade de que ocorra o impeachment. Esse impeachment ele virá na situação mais complexa, né, que é um conjunto, um grupo de deputados e senadores, a maioria absoluta com ficha no cartório, implicados em Lava Jato e outras denúncias de corrupção, tirando uma presidente reconhecidamente honesta, e eles partem da ideia de que entrando no governo vai virar o jogo, os ativos, aí, bolsa vai subir, dólar vai cair, vão ter uma fase de bonança, a imprensa vai apoiar, e daí vão fazer as maldades. E as maldades consistem em quê? Em reduzir as políticas sociais violentamente. Aliás, esse padrão de negócios aí ficou muito nítido numa entrevista do Moreira Franco, que ele deu. O Moreira Franco ele deu essa entrevista para o Estadão, onde ele propunha reduzir as políticas sociais só para os 10% mais necessitados. Então quer cortar todas as políticas sociais, mas quer fazer um ProUni para o secundário, ou seja, para os grupos educacionais. Então, digamos, essa maneira de montar esse suposto governo, né, que vem pela frente, aí, presumível e tudo, dividir o botim correndo, não tem sustentação. Então, vindo o Temer aí, na eventualidade de vir o Temer, você vai ter um período ainda de choque, tudo, conflitos de rua, um conjunto de fatores aí complicados, e ele não se sustenta. Mas o grande embate vai ser em 2018. Nesse período, os movimentos sociais, de uma maneira geral, a sociedade ganhou vida. Era uma vida linda. Nossa, alguns anos atrás vinham especialistas, juristas espanhóis, franceses, eu entrevistei alguns deles, encantados com essa vitalidade que se tinha no Brasil, em contraponto a uma Europa fossilizada e tudo. Né? Tudo isso vai ser colocado à prova agora. É evidente que não vai se partir para a violência, mas é importante cada vez mais pensar nessas formas de organização, nessas formas de disputar a opinião pública. As redes sociais têm um papel muito importante. Eu tentei alertar a nossa presidente 2 meses antes daquelas crises, das movimentações de junho de 2013, da importância das redes sociais e de ouvir a opinião pública. Nós vamos ter um grande embate, esse embate passa por trazer as ideias civilizatórias de volta à tona, a defesa da democracia, a defesa das políticas sociais, mas principalmente avançar na tecnologia social, nas formas de organização desses grupos de cultura, todos esses grupos que surgem aí de uma forma admirável nesses anos todos aí, e sempre sabendo que o grande inimigo que nós vamos ter daqui para diante é o ódio. Você tem uma geração que acordou agora com a política, aí, tanto a esquerda quanto a direita, mas o discurso, a maneira como o Ministério Público, a Lava Jato atuou com a mídia aí, acabou criando um ódio aí que vai ser o grande desafio brasileiro das próximas décadas. A geração que está chegando aí é importante ter posições firmes, entender que o mundo avança e nós não podemos perder esses avanços, saber defender os seus interesses, mas principalmente não embarcar nessa canoa do ódio, não. O Brasil é muito maior do que esses momentos de crise, essa crise de referências que nós temos hoje em todos os setores. Ficou pequenininho o país de repente, né? Você não tem nem as grandes referências, com exceção do Lula, que tentam destruir agora, você não tem grandes referências. Mas o Brasil é maior que isso. Sabe? Eu espero que a nossa região de Poços de Caldas aí consiga manter a chama acesa. Em 64 nós não conseguimos. Os estudantes, uma parte foi estudar em São Paulo, em outros lugares aqui. Eu tive aqui um último momento que foram os programas da União Municipal dos Estudantes. Nós chamamos um na Rádio Cultura e um na Rádio Difusora. E eu arrumei uma briga com o reitor do Colégio Marista. A primeira briga que eu arrumei, porque ele acabou com o científico lá. Fiz um discurso à noite numa rádio, de manhã na outra, e na semana seguinte o Tenente Hélio fechou os nossos 2 programas. Agora nós temos a internet que é livre. Sucesso para vocês nas manifestações, viva a Poços e principalmente viva o Brasil.